O mundo não pertence aos mais honestos, nem aos mais talentosos, nem sequer aos mais inteligentes. Ele pertence aos que entendem a mente humana profundamente, àqueles que enxergam as camadas ocultas dos comportamentos, dos medos, dos desejos e das ilusões que movem cada pessoa como se fosse uma peça num tabuleiro invisível. Quem domina esses mecanismos não disputa o jogo, define as regras. Quem ignora essas verdades passa a vida inteira servindo aqueles que as compreendem. Hoje você vai conhecer as 7 leis ocultas da psicologia estratégica. Não são conceitos bonitos nem confortáveis. São espelhos sombrios da natureza humana, ferramentas silenciosas que poucos têm coragem de usar. E ao contrário do que dizem, não é a bondade que molda o destino, mas a capacidade de perceber o que os outros não veem. Se você sente que foi subestimado, ignorado ou manipulado, este é o momento em que sua história começa a virar. Mas lembre-se, conhecimento transforma e cobra um preço. Depois que você ouvir o que vem a seguir, não poderá voltar a agir como antes. E se fizer bom uso dessas leis, ninguém mais conseguirá te tratar como peça descartável no tabuleiro da vida. Tudo começa com a compreensão de que as pessoas não reagem ao mundo real, mas à interpretação que fazem dele. A percepção é o filtro que distorce, seleciona, aumenta ou esconde a verdade. E quem controla esse filtro, controla o comportamento humano. A primeira lei da psicologia estratégica revela isso sem piedade. Quem molda a percepção, domina a narrativa. E quem domina a narrativa, determina o destino dos outros. Não importa se você é forte, sábio ou bem-intencionado. Importa o que os outros acreditam sobre você. A mente humana procura padrões, histórias, símbolos. Ela precisa interpretar, e se você não controla a interpretação, alguém fará isso por você. O segredo é compreender que imagem é mais poderosa que fatos. Aparência vence explicação, repetição vence lógica. Um gesto silencioso pode reconstruir uma reputação inteira. Quando você aprende a reforçar sinais específicos, criar expectativa, controlar o ambiente e calibrar sua presença, logo percebe que não precisa convencer ninguém da verdade. Basta induzi-los a acreditar no que você quer. Essa lei termina quando você percebe que não precisa vencer discussões, apenas influenciar o que o outro pensa antes mesmo de abrir a boca. Quando isso acontece, você deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo sutilmente. A segunda lei começa com um choque para quem acredita que basta ser justo e competente para ser respeitado. A vida real não funciona assim. A mente humana é territorial e hierárquica. As pessoas buscam segurança, proteção e vantagem. E neste cenário ninguém sobe sozinho. Você precisa de aliados estratégicos e de adversários úteis. Essa lei diz: nunca escolha pessoas pela afinidade emocional. Escolha pela função que elas desempenham em seu crescimento. A lealdade verdadeira é rara e instável, mas a utilidade mantém vínculos fortes. Um aliado útil teme perder seu acesso a você. Já um aliado leal, mais inútil, se torna um fardo que te puxa para baixo. Inimigos também são recursos. Eles chamam a atenção para você, fortalecem sua imagem, criam oportunidades para você mostrar firmeza, inteligência e resistência. Uma derrota estratégica pode gerar mais respeito que uma vitória fácil. E um ataque sofrido pode te elevar se você usá-lo como trampolim emocional. A chave é compreender que cada pessoa representa uma ferramenta e que ferramentas não se escolhem por simpatia, mas por finalidade. Essa lei termina quando você percebe que o mundo inteiro trabalha para você, mesmo sem saber. Alguns te defendem, outros te atacam, mas todos fortalecem seu nome, sua presença e sua narrativa. A terceira lei revela um dos segredos mais antigos do poder humano: o mistério. A mente teme o desconhecido, e quanto menos falam sobre você, mais pensam sobre você. O silêncio calculado cria expectativa, inquietação, curiosidade. Quem se expõe demais se torna previsível. Fácil de ser atacado, fácil de ser descartado. Quem se revela pouco se torna enigma, e enigmas atraem respeito. O poder não está em mostrar o que você é, mas em fazer os outros acreditar que não te compreendem totalmente. Isso força cautela, prudência e até submissão.
O mistério transforma cada gesto seu em algo interpretável, cada silêncio em mensagem, cada detalhe em algo potencialmente profundo. E os outros passam a criar narrativas internas para tentar decifrar a sua mente. Essas narrativas quase sempre te colocam como alguém mais forte do que realmente é. Essa lei termina quando você percebe que controlar a curiosidade dos outros é mais eficaz do que controlar suas ações. A quarta lei é uma facada na expectativa daqueles que acreditam que liberdade é a essência da convivência humana. A verdade é que dependência é a base de todas as estruturas de poder. Quem não precisa de você pode te abandonar. Quem depende de você não ousa te trair. A dependência emocional, social, financeira ou psicológica é a corrente mais forte do mundo. E o mais impressionante é que quase sempre ela é carregada voluntariamente. As pessoas precisam sentir que você oferece algo que ninguém mais oferece. Estabilidade emocional, proteção, acesso, influência, sabedoria, direção. Mas nunca entregue tudo. Dê apenas o suficiente para que a outra pessoa caminhe, mas não para que corra sem você. Assim, você se torna a presença indispensável. Essa lei termina quando você descobre que não precisa exigir lealdade. Ela surge sozinha quando você se torna o alicerce invisível da vida de alguém. A quinta lei é um olhar profundo sobre o lado mais primitivo da mente humana, o medo. Não o medo destrutivo, mas o medo refinado que se mistura a respeito e previsibilidade. Amor é instável, gratidão evapora. Admiração oscila, mas o respeito que nasce de um leve temor é constante. Não precisa levantar a voz nem ameaçar. Basta agir com firmeza, manter limites claros, punir discretamente quando necessário e, sobretudo, nunca reagir impulsivamente. O poder do medo está no silêncio anterior ao movimento, no olhar prolongado, no gesto calculado, na ausência de explicações. Quem domina o medo de forma sutil cria um campo psicológico onde ninguém ousa ultrapassar seus limites. Essa lei termina quando você percebe que não precisa intimidar ninguém diretamente. Bastam sinais, memórias e reputação. A sexta lei explora o caos calculado. A mente humana detesta conflito, mas se perde completamente dentro dele. Um grupo unido é forte demais para ser manipulado. Um grupo dividido é fraco demais para perceber o manipulador. Se você controla as tensões, as pequenas rivalidades, as diferenças de opinião, os conflitos silenciosos, você se torna o único ponto de estabilidade, o único lugar seguro. Os outros brigam entre si, disputam atenções, competem por espaço e você assiste de cima, calibrando cada movimento. Essa lei termina quando você percebe que todos precisam de você para manter a ordem que dizem odiar. A sétima lei é a mais inteligente de todas: ocultar seu verdadeiro objetivo até que seja impossível detê-lo. A mente humana sabota aquilo que entende e teme o que não compreende. Se você expõe sua meta cedo demais, desperta resistência, inveja e oposição. Se você a esconde sob camadas de distrações, objetivos secundários e promessas vazias, ninguém persegue para onde você realmente está indo. Quando finalmente revelar sua meta real, será tarde demais para qualquer resistência. Essa lei termina quando você percebe que a surpresa final só funciona quando você se move devagar no começo e rápido no momento decisivo. Como uma flecha que parece parada até o instante em que atravessa o alvo. Agora você conhece as 7 leis ocultas da psicologia estratégica. Não são conceitos bonitos nem confortáveis. São espelhos sombrios da natureza humana. Ferramentas silenciosas que poucos têm coragem de usar. E ao contrário do que dizem, não é a bondade que molda o destino, mas a capacidade de perceber o que os outros não veem. Se você sente que foi subestimado, ignorado ou manipulado, este é o momento em que sua história começa a virar. Mas lembre-se, conhecimento transforma e cobra um preço. Depois que você ouvir o que vem a seguir, não poderá voltar a agir como antes. E, se fizer bom uso dessas leis, ninguém mais conseguirá te tratar como peça descartável no tabuleiro da vida. O mundo não é justo, mas é previsível. E previsível é tudo que um estrategista precisa para vencer.
A maioria das pessoas continuará presa a emoções impulsivas, a julgamentos imediatos, a explicações intermináveis, a comportamentos frágeis. A maioria continuará servindo, mesmo quando acredita que está no controle. Você agora sabe o que elas não sabem. Sabe como a mente funciona, como o poder se forma, como a influência se infiltra. Sabe que cada silêncio seu pode ser um golpe, que cada gesto seu pode ser uma mensagem, que cada limite imposto pode ser uma raiz de autoridade. A pergunta agora é simples, mas define todo o resto da sua vida. Você vai continuar vivendo como peça movida pela mão dos outros ou vai se tornar aquele que toca o tabuleiro? Vai continuar esperando que reconheçam seu valor ou vai moldar a percepção que os outros terão de você? Vai ser alguém que busca a aprovação ou alguém cuja presença exija respeito? As leis estão diante de você. A escolha, não.